Olá a todos, meu nome é Ana. Hoje vamos apresentar sobre o LED azul, que foi uma revolução na iluminação de estado sólido. Eu vou explicar sobre a descoberta do LED azul, a importância que ela teve na sociedade, quais foram os desafios técnicos enfrentados e quais os impactos que teve na sociedade, na indústria e no meio ambiente. Essa nova iluminação, esse novo LED, descoberta do LED azul, ela foi extremamente importante, que ela literalmente iluminou e ilumina o nosso cotidiano até hoje. Antes do LED azul, a iluminação eficiente em LEDs era dominada pelas emissões de luz vermelhas e verdes. Isso significava que não tínhamos uma fonte azul de luz, uma fonte azul prática o suficiente para gerar luz branca de qualidade. Ou seja, ainda se tinha alguns LEDs que se colocava uma capinha azul em sobreposição, mas ainda assim não era um LED azul. Então a qualidade de luz emitida não era boa o suficiente para a gente conseguir ter uma luz branca. E sem uma luz azul de alto desempenho, a gente não conseguiria ter uma luz branca, a gente também não conseguiria combinar outras luzes para a criação de novas cores. Em resumo, a gente estava precisando fechar essa peça-chave do aspecto de ter um espectro visual bonito. A gente tem um espectro visível de forma prática e eficiente. Para a gente entender um pouquinho a importância do LED azul, durante a década de 60, 70, a gente já tinha o LED vermelho e o LED verde. E já eram comercializados também, isso é um fato importante. Só que eles eram usados em escalas muito pequenas. Eles eram usados em calculadoras, relógios digitais, indicadores de stand-by de algum equipamento, tipo televisão, equipamentos eletrônicos, como a gente ainda vê hoje em dia. Então a gente literalmente tinha já a tecnologia do LED, só que ainda ela estava incompleta. Então era um grande paradoxo da época. E é literalmente como ter uma paleta de cor. A gente precisa misturar algumas cores para a gente conseguir outras. E a luz, como nós aprendemos, ela é literalmente a mistura de todas as cores, de todas as luzes. E a gente não tinha isso. Como é possível ver aqui na imagem, nós temos uma luz, um círculo vermelho, um círculo verde e um círculo azul, que são as nossas cores primárias. A partir dela, vocês conseguem perceber que onde elas se tocam, a gente cria novas cores. E a junção das três nos dá a nossa cor branca. E esse princípio de cores, ela é usada também na televisão colorida, com jogos de pixels, no celular, todas as telas eletrônicas, na tintura. Então, é uma coisa extremamente importante. Só que uma das maiores dificuldades que a gente estava tendo na época era que para atingir a luz, a luz azul, o gap de energia é muito grande comparado ao gap de energia necessário para a emissão do foco na luz vermelha ou na luz verde, quando a gente observa o espectro de luz visível, que a gente vai ver mais para frente. Ah, mas isso significa que antes a gente não tinha luzes? Qual seria a função principal do LED? A gente só queria criar uma luz branca para quê? Então, um dos maiores focos da luz branca, da descoberta do LED azul, era para a gente conseguir também a substituição das lâmpadas convencionais para as lâmpadas de LED que nós temos hoje em dia. Porque as lâmpadas incandescentes e fluorescentes, que são as convencionais da época, ela tem uma eficiência energética muito baixa. Ela consome, ela transforma muita energia elétrica recebida em energia térmica. Então, por exemplo, a lâmpada incandescente,
de toda a energia elétrica que ela consome, apenas literalmente 5% da energia dela é consumida, é convertida em luz. E, e além disso, o tempo de vida útil dela era de apenas 1.000 horas. Tanto é que a gente via muito antigamente as pessoas, nossos avós, falando que a lâmpada queimou. Era muito mais comum a gente ouvir a lâmpada morreu, a lâmpada queimou, do que hoje em dia, quando a gente já tem as nossas luzes de LED. E se a gente for comparar, por exemplo, a fluorescente, ela tem aproximadamente de eficiência energética, ou questão de lumens por watts, de 60 lumens por watts. O que significa 60 lumens por watts? É baixo comparado. Se a gente for pensar que hoje em dia as nossas lâmpadas de LEDs elas têm em torno de 140 lumens ou mais por watts. Então é bem baixo em comparação. E além, tinha um tempo de vida um pouco maior, de 10.000 horas, mas ainda assim existia um potencial para algo melhor. Certo, mas quais eram as dificuldades técnicas na época para que a descoberta do LED azul gerasse um prêmio Nobel? Então, um dos primeiros pontos que dificultava a criação do LED azul estava na ciência de materiais. A cor da luz emitida por um LED é determinada pelo material do semicondutor utilizado. E para produzir a luz azul, é necessário uma alta energia. E para isso a gente precisa logo que falei, é um material que tem uma lacuna de energia ou uma banda de energia muito grande. Os materiais, por exemplo, os vermelhos e verdes, os semicondutores deles era usado arseneto de galho, que tinha uma lacuna energética bem menor comparado da luz azul. Além disso, para a utilização desses materiais, a gente precisa que eles sejam no estado de cristal. E ninguém conseguia, na época, criar um cristal de qualidade suficiente para que fosse possível, ou extremamente fino, para que fosse possível ter essa emissão de luz, ter essa emissão desse fóton azul. Pois os defeitos do material cristalino, eles acabam prejudicando a qualidade de luz e a perda de energia dentro do material. Pois essa perda de energia, ela acaba gerando recombinações indesejadas dentro do cristal. Então, isso tornou muito difícil. E um dos materiais que a gente tinha expectativa na época de ser um bom material para a luz azul seria o nitreto de galho, mas existia muita pouca pesquisa em cima disso e era considerado quase impossível acontecer usando nitreto de galho, mas futuramente foi comprovado que não era isso. Pois os problemas que encontravam tornavam tão difícil e quase impossível usar o nitreto de galho. Primeiro era a banda proibida dele, que apresentava muitos defeitos cristalinos, e isso tornava o desafio de dopagem, que será explicado mais para frente, muito difícil para a emissão azul. E também a dopagem não era estável ou eficiente o suficiente pelo que a gente precisava. E em termos de número de defeitos de rede que poderiam reduzir a eficiência em até 30 a 40% em alguns dispositivos só no estágio inicial. Segundo, a qualidade cristalina do nitreto de galho era extremamente crítica. Como falei, os defeitos eles levam a problemas de vida útil do material, cria recombinações desejadas e acabava não sendo estável o suficiente para o que a gente precisava. E o terceiro problema que a gente também encontrou bastante foi uma dopagem estável, inclusive de dopagem tipo P no material, que ele acabava gerando uma resistência elétrica tão elevada que não dava para a gente ter confiança que o material ia funcionar. E sem contar as tensões estruturais da integração entre as camadas dos materiais para formar o nosso diodo, o nosso LED, que também será mais para frente explicado como funciona.
E essas resistências, essas mudanças de conexão, essa resistência no material, essa resistência elétrica, ela acabava criando um problema de dissipação de calor. Porque o aumento da temperatura do material acabava reduzindo ainda mais a eficiência luminosa. E a gente acabava caindo no mesmo problema que a gente estava tendo com as lâmpadas, com as luzes lâmpadas convencionais, que a gente acaba perdendo muita energia para o calor. E a vida útil num LED, nesse caso, você acabava perdendo de 30% a 40% dela. E se a gente for parar para analisar num estado industrial, numa escala industrial, ia ser muito caro para ter uma eficiência não tão boa. Então tinha essa necessidade de melhorar muito e desenvolver pesquisas em cima disso. Mas por causa desses problemas, muitos cientistas acabaram migrando as pesquisas deles para um outro tipo de material envolvendo galho, mas não o nitrato de galho em si. Na época, tínhamos apenas 5, 6 artigos trabalhando em cima e pesquisadores trabalhando em cima do nitrato de galho, comparado a outras pesquisas de outros materiais envolvendo galho, focado também na luz azul, nós tínhamos mais de 300 tipos de artigos. Então, a diferença era muito grande. E isso acabava também influenciando as questões financeiras de investimento. E essa discrepância que tivemos de questão de pesquisa foi o que acabou levando aos ganhadores do Prêmio Nobel a pesquisa que tivemos, encontrar a informação que tivemos sobre o LED azul. Eram poucas pessoas fazendo, teve muita troca de informações, artigos, que fizeram que fossem descobertos. Agora para frente a gente vai explicar mais a fundo como que funciona um diodo, um elétron, e vocês vão entender com mais detalhes a complexidade que foi de criar esse LED e como ele afetou e afeta a nossa vida até hoje. Olá, meu nome é Diego, eu sou estudante da Universidade Federal do ABC, da disciplina Propriedades Elétricas, Magnéticas e Ópticas, ministrada pelo professor Dr. Cidrique Rocha Leão, e eu vou dar continuidade à apresentação sobre o desenvolvimento do LED azul. Eu vou falar um pouco sobre como ele foi produzido, alguns conceitos físicos e de materiais que envolvem ele. E para a gente começar falando dele, a gente precisa ter uma noção de que são bandas eletrônicas. Quando a gente está tratando do LED azul, a gente entende que ele foi feito a partir de semicondutores e é importante entender algumas características desses materiais. Quando a gente fala de um material semicondutor, a gente está pensando em cristais de consideráveis dimensões, então não são átomos nem moléculas, eles são muito grandes para uma análise unificada. Então é importante a gente tratar de uma cadeia de cristais. Nesses cristais a gente observa duas regiões muito importantes, que são, primeiro, a banda de valência, que é onde todos os elétrons das camadas de valência de todos os átomos do cristal se localizam. Então é uma somatória de todos os elétrons das valências dos átomos presentes no cristal. E também a banda de condução. A banda de condução é a somatória dos orbitais que estariam livres desses mesmos átomos desse cristal. Então são zonas que não são ocupadas, é uma banda que não há elétrons no estado estacionário, não há cargas nem positivas nem negativas. Agora, quando a gente está tratando de semicondutores, a gente precisa entender uma diferença entre eles e materiais isolantes. Entre essas bandas como mencionadas, de condução e de valência, nós temos um espaço, a gente chama de região proibida, uma zona proibida, ou também a gente pode chamar de gap. É uma região onde não há ocupação eletrônica, não há nada que está ali. É basicamente uma zona de transição onde não há como o elétron se estacionar ali. Quando a gente está vendo isolantes, a gente vê que
essa zona ela é muito grande, então é muito difícil do elétron atravessar essa zona até a zona de condução, que é o que onde faria surgir uma corrente elétrica. Agora, quando a gente está falando de um semicondutor, a gente tem sim esse gap, né, essa zona proibida, só que a gente vê que ela é bem menor, consideravelmente, em relação a um isolante. Ou seja, quando a gente aplica uma diferença de potencial nesse material, a gente vê que alguns elétrons sim conseguem chegar na zona de condução. Mas para que isso aconteça, a gente precisa fornecer energia para esse material. Agora, alguns semicondutores, eles ainda têm um gap relativamente grande. E para a gente tornar ele menor, né, deixar ele um melhor condutor, a gente tem algumas maneiras de deixar ele melhor. Uma delas é a questão da dopagem. Dopagem nada mais é do que a gente sujar o nosso material com átomos de propriedades diferentes da nossa rede cristalina. Então, como a gente está falando do LED azul, a gente vai ver que ele foi desenvolvido com base em cristais de galho e foi utilizado a questão da dopagem. Então, se a gente tem um cristal de galho e a gente quer melhorar a condutividade dele, um material que já é semicondutor, a gente pode fazer duas coisas muito importantes nele. Primeiro, a gente dopa ele no tipo N e depois dopa uma outra rede de galho no tipo P. O tipo N é basicamente a gente pegar átomos com um elétron a mais na camada de valência em relação a galho, por exemplo, o silício, quando ele tem 4 elétrons na camada de valência, enquanto o galho tem 3, e sujar, né, introduzir esses átomos na rede cristalina de galho. Agora, o tipo P é semelhante, mas em vez de a gente acrescentar átomos, né, impurezas com elétrons a mais, a gente adiciona átomos com elétrons faltando, né, elétrons ausentes. Isso faz com que surjam lacunas e buracos, a gente costuma usar o termo buraco, nesse cristal, fazendo com que a gente vai ter uma região no tipo N com muitos elétrons livres e na região do tipo P com muitas lacunas, muitos buracos livres. Isso é muito importante, porque como a gente está tratando de um semicondutor e a gente quer fazer com que essas cargas se locomovam, a gente precisa ter tantos elétrons como buracos, né, ausentes de elétrons livres para fazer essa condução. Agora, quando a gente vai tratar dessa condução, a gente pode ter um exemplo como está na tela. De um lado, se a gente introduz um material tipo P, novamente usando um exemplo do galho, e no lado direito, um tipo P, desculpa, eu confundi, né? No primeiro é o tipo N e no segundo é tipo P, e a gente aplica essa diferença de potencial, a gente vê que os elétrons, que são cargas negativas, eles seguem em direção ao polo positivo, e a gente tem que essas ausências, né, essas vagas de elétrons livres, eles seguem em direção à região negativamente carregada. Isso fornece uma mobilidade eletrônica muito grande, que é o que consegue introduzir a condução nos semicondutores. O LED azul ele é um material feito por semicondutores que utiliza esse princípio de uma condução tanto por tipo P e tanto por tipo N. Agora, para a gente ter essa condução elétrica, a gente precisa que os elétrons da banda de valência passem para a banda de condução. Isso só acontece quando a gente fornece um tipo de energia para esse elétron. Pela teoria quântica, a gente tem que o elétron só vai passar para a banda de condução ou para a camada de condução, né, para um outro orbital, se a gente fornecer exatamente a energia que ele precisa para fazer isso. Quando a gente fornece essa energia, o elétron ele salta, seja da camada ou da banda, e ele chega finalmente à banda de condução. E agora, para a gente ver isso, a gente pode usar um átomo de hidrogênio como exemplo. Então, quando a gente está fornecendo energia para esse elétron, quando a gente joga energia e o elétron capta, nesse caso a gente usa o fóton. Então, quando a gente joga um fóton nesse elétron e vê que ele sobe de camada, ele permanece por um tempo lá e depois ele volta. Quando ele volta, ele emite um fóton da mesma energia do fóton ou da fonte de energia que ele usou para subir. Então, quando o elétron ele desce no caso do galho, da nossa rede de galho, quando ele desce da banda de condução,
para a banda de valência novamente, ele vai emitir um determinado tipo de luz. Essa luz tem a energia do comprimento de onda dela associada ao tamanho do gap. Então, se a gente tem condutores, semicondutores de gap grande, a gente vê que é uma energia alta para ele atravessar. Então, quer dizer que quando ele voltar para a banda de valência, ele vai emitir um fóton de alta energia, que normalmente está associado às cores de maior frequência, por exemplo, azul, ultravioleta e assim por diante. Agora, voltando um pouco mais para o material que a gente está estudando, se a gente fazer, por exemplo, uma junção de um tipo P e um tipo N, tratando do galho, a gente tem um gap de energia específico. Dependendo do material que a gente está usando, a gente vai ter um gap menor, um gap maior. Mas para a gente ter um gap que foi utilizado para chegar na luz azul, a gente precisa fazer de um jeito que tenha uma energia de basicamente 2,7 eletronvolts, que é a energia associada ao comprimento de onda da luz azul. Tendo esse gap, a gente consegue fazer um elétron que ele se excite da camada de valência e emerja até a camada de condução, e na volta, quando ele decai novamente, ele solta um fóton de luz azul. Isso é o princípio, basicamente, do que foi construído do LED azul. Tanto que foi laureado como um prêmio Nobel. Toda essa tecnologia e esse estudo dos materiais e da quântica que eles fornecem, ele foi um trabalho de alguns anos e foram realizados por três principais cientistas. Eles são os protagonistas do nosso trabalho. Foram eles que desenvolveram desde das ideias relacionadas a qual tipo de material usar e qual gap de energia a gente precisa, foram esses três pensadores, esses três físicos e engenheiros que estão na nossa frente. O primeiro é o Okazaki, o segundo é o Amano e o terceiro é o Nakamura. Basicamente, para o desenvolvimento do LED azul, foi separado a divisão de trabalho entre eles. O Nakamura ele teve um processo muito mais individual, enquanto o Okazaki e o Amano trabalharam em conjunto para desenvolver algumas coisas. Bom, primeiro, um grande desafio do LED azul era fazer com que a gente tivesse um material, um, a gente fizesse com o nitrito de galho um tipo P desse material, coisa que não era muito comum. Isso foi um desafio muito grande e o Nakamura teve uma ideia, utilizando a referência do Okazaki e do Amano, de dopar o nitrito de galho com magnésio. Anteriormente, o Okazaki e o Amano doparam o magnésio com um feixe de elétrons, para a gente ter um tipo P do nitrito de galho, mas infelizmente ele não durava muito. Então, conforme ia passando o tempo, ele não ficava muito fixo, então ele perdia as propriedades do tipo P. Mas o Nakamura conseguiu fazer um tipo P do nitrito de magnésio com magnésio, aquecendo, o nitrito de galho, dopando ele com magnésio, aquecendo a determinadas altas temperaturas. Outro problema que foi enfrentado tanto pelo Okazaki quanto pelo Amano e também o Nakamura foi a criação de um nitreto de galho puro, porque não era um material muito estável, então ele era muito importante para ser desenvolvido o LED azul, então era importante ter um material muito puro, sem quebras na estrutura, sem muitas impurezas. Então, isso é algo que é acreditado ao Nakamura ter realizado conseguido construir um cristal de nitrito de galho muito puro, fazendo com que a gente tivesse uma mobilidade eletrônica muito maior do que em projetos passados. Então, se a gente ver pela imagem, a gente vai ver que tem algumas camadas de nitrito de galho, tanto tipo P quanto nitrito de galho tipo N. Isso favorece, como a gente viu anteriormente, a condução eletrônica, tanto de cargas elétricas, né, dos próprios elétrons, como essas lacunas de elétrons, né, essas partes positivas do material, fazendo com que esse material consiga sim conduzir eletricidade e os elétrons da banda de valência emergirem para a banda de condução, e na volta, como foi explicado, eles emitirem a luz azul, determinada frequência de acordo com a energia que ela era emitida.
Bom, finalizando, foi um projeto contínuo durante alguns anos, décadas de pesquisa, de tentativas. Foi um projeto que envolveu, sim, pessoas de diversos lugares do mundo. Também foram universidades envolvidas, centros de pesquisa. E assim, a gente vai ver ainda mais para frente a importância do uso desse material, mas são coisas que a gente vê no dia a dia. Eu, por exemplo, eu trabalho com robótica e com Arduino e a gente usa muitos LEDs, só que eu nunca tinha parado para pensar sobre a aplicação de fato do LED azul e quão diferente ele é. Então acho que foi muito importante a gente saber como foi basicamente, como ele foi desenvolvido, o quão difícil era a gente ter um gap de energia muito específico, né, um gap de energia grande para o elétron transitar e soltar a cor da luz azul. E aqui a gente tirou algumas imagens, eu acho que dá para ver um pouco como ele dentro dele. Foi numa lupa e também no microscópio, para a gente ter uma noção que assim, parte é muito legal de um trabalho assim, a gente entender como foi feito, mas outra parte é poder conectar isso com o nosso dia a dia. Então acho que foi algo que foi bem válido para minha experiência. Então é isso. Muito obrigado. Olá, eu sou a Fernanda e vou fazer a finalização dessa apresentação, falando sobre os resultados dessa descoberta, avanços tecnológicos e o impacto no dia a dia. Para começar, é, essa frase veio do site do Nobel, em que dizia: o Prêmio Nobel de 2014 em Física foi concedido ao Akazaki, Amano e o Nakamura pela invenção de diodos emissores de luz azul eficientes que possibilitaram fontes de luz branca brilhantes e econômicas. Então, o diodo azul ele foi importante para, através do efeito RGB, conseguirmos a luz branca, juntando a luz vermelha, verde, azul, tivemos o branco. Aqui nessa foto mais à esquerda tem o primeiro diodo da Nishia, que eles colocaram as três cores dentro de uma mesma lâmpada e assim eles tiveram o primeiro LED branco deles. Depois, mais para frente, eles pegaram o LED azul e colocaram o fósforo em cima. O fósforo ele absorve a luz azul e libera verde, vermelho e amarelo. E a mistura dessas cores gera o branco. E a lâmpada LED ela é mais eficiente, como podemos ver nessa comparação. A lâmpada incandescente era basicamente um filamento de tungstênio que era esquentado até brilhar. Nisso, muita da energia dela era perdida em calor, em torno de 90 a 95%. Já a fluorescente era muito mais econômica, porém ela era um contaminante químico por ter gases de mercúrio. A LED tem muita pouca perda em calor, cerca de 5%, e além disso, o tempo de vida dela é muito maior que as duas anteriores. Além disso, como podemos ver à direita, tem o efeito da qualidade da iluminação. A luz LED auxilia com a poluição luminosa, que seria quando a luz vai para outras direções além daquela que ela foi apontada. Então podemos ver aqui na foto de antes como o céu tem esse opaco, o fundo, os prédios, as luzes estão opacas. E repara que nessa ponte, na rua dessa ponte, como tem várias sombras seguindo até o final. No depois, podemos ver já um céu mais escuro, os prédios e as luzes de fundo estão mais nítidas, e nessa rua, essa ponte, tem bem menos sombras conforme vai seguindo. Isso, em alguns casos, é possível trocar duas lâmpadas do tipo das anteriores por uma só LED, devido à eficiência luminosa dela. E segundo um estudo apontado por Faria, uma pesquisa feita com a população mostrou que as pessoas se sentem mais seguras com menos sombras na rua durante a noite.
Continuando no impacto da vida das pessoas, a luz LED ela também permitiu um melhor controle da luz ambiente, proporcionando maior conforto e também uso como decoração. Hoje a gente tem fitas LEDs e que permitem ir do branco frio ao branco mais quente, além das várias cores do arco-íris, que vão podendo assim ter uma ampla variedade de variação de cores no ambiente. Um outro uso muito que impactou bastante foi na criação de telas, de monitores, TVs, celulares, smartwatches, eletrônicos no geral, em que a luz de fundo são LEDs brancos, mudando apenas a estratégia de disposição desses LEDs e a manipulação de cores, que vem depois. E sobre o impacto nas ciências? Na época e até hoje, se utiliza a deposição química de vapor para a criação dos cristais. Na época, quando se tentava criar o cristal de nitreto de galho, esse fluxo que vinha com o galho e a amônia, ela subia na câmera e ficava turbulenta, criando bastante impurezas. O Nakamura teve a ideia de colocar um segundo fluxo de ar, de gás inerte, que forçou o primeiro fluxo em direção ao substrato embaixo e manteve esse fluxo com o galho laminar, criando assim bem menos impurezas e deixando um cristal quase perfeito. Mas aí com esse cristal perfeito, ainda não foi observado o comportamento semicondutor do tipo B nesse cristal, esse cristal dopado com magnésio. A Nakamura teve a ideia de esquentar, após alguns testes ele esquentou o cristal, e após isso o cristal aí sim aparentou propriedades de semicondutor. Na época não se sabia, mas na criação do cristal, o hidrogênio estava se ligando ao magnésio e ocupando um buraco que deveria estar vazio. Quando esquentou esse cristal, ele ofereceu energia suficiente para o hidrogênio sair, e aí ficando o buraco disponível para o semicondutor do tipo P. Vale notar que não é que essas coisas sejam novas, mas havia pesquisas ao redor, mas esse foi um caso em que deu certo, então acaba apontando na direção correta, que direção a seguir, né, na tecnologia e na ciência. E com avanço dessas tecnologias, foi possível criar os transistores de alta mobilidade. Os transistores de alta mobilidade eles são usados muito em radiofrequência, como 5G, e eletrônica de alta potência, como carregadores rápidos e carros elétricos. Antes já se usou bastante arseneto de galho, mas pesquisas mais recentes têm mostrado que o nitrato de galho permite uma performance melhor. E o que vem agora? Provavelmente os dois assuntos mais em destaque seriam a criação dos microLEDs e UV-LEDs. Os microLEDs, sendo cada vez menores, eles vão permitir dispositivos cada vez mais portáteis, com telas ainda menores ou mais finas. E o UV-LED, espera-se criar um dispositivo que permita a desinfecção de superfícies e de água. Temos sim no mercado luzes com UV,
Porém, essa luz UV ela é muito perto do espectro visível da luz. E para ter um efeito desinfectante, é preciso uma luz de mais alta energia. E o que vai exigir um bandgap muito maior. E talvez o futuro já esteja logo aí, como mostra a Samsung, ela em 2024 divulgou essa tela transparente feita de microLEDs, mostrando aí que as coisas podem estar bem mais perto do que imaginamos. E aos laureados, afinal, eles influenciaram até hoje a sociedade, assim como a própria invenção deles influenciou eles mesmos, teve impacto na vida deles. O Nakamura, ele na época trabalhava na Nishia, que é até hoje uma grande empresa de criação de fabricação de LEDs. Ele deixou a Nishia para ir para a Universidade de Califórnia, a convite do até hoje reitor Yang Zuyo. E na época, tem um trecho da entrevista aqui em que o Zuyo ele oferece, o Nakamura comenta que ele tinha também recebido uma outra proposta em que ofereceram para ele um laboratório. O Yang ele faz uma contraproposta oferecendo um laboratório e uma equipe de pesquisadores falantes em japonês. O Nakamura teve problemas com a Nishia, que processou o Nakamura alegando vazamento de segredos de empresa. O Nakamura processou de volta, falando que ele nunca foi bem pago pela pesquisa dele. E ele venceu, mas o valor desse processo só foi suficiente para pagar os gastos advocatícios. Hoje ele continua ainda na Universidade de Califórnia, em Santa Bárbara, e ele foi cofundador da Sora Zero Blue, que tinha como premissa criar luzes brancas com menos emissão de luz azul, ironicamente, para uma qualidade de sono melhor. E a Blue Laser Fusion, que é exatamente sobre o nome. O Amano também continua na Universidade de Nagoya. Ele coordena, junto com outro professor, um laboratório, que aqui nessa foto são os participantes. Esse laboratório ainda pesquisa em diodos, semicondutores, e ele continua também pesquisando a pesquisa dele em nitrito de galho. O Akazaki, ele veio a falecer em 2021, com 92 anos, e até sua morte ele foi ganhando prêmios. Em 2021 ele ganhou o Queen Elizabeth Prize, junto com o Nakamura, como está na lista. Porém, o Amano não está aqui, ou porque é uma fofoca que eu não vim a descobrir. O mais interessante, a Universidade de Nagoya, com os royalties do Akazaki, criou um prédio onde veio a ser o Instituto Akazaki, focado em pesquisas, e com o escritório da Akazaki lá no último andar, no 6º andar, obviamente. E o primeiro andar desse instituto, térreo, ele é aberto à população e possui uma exposição sobre o LED azul. Assim eu finalizo a nossa apresentação. Temos a bibliografia aqui. E obrigada.